Oi? Oba! Olá, pessoal! Testando, tá me ouvindo bem? Quem chegou tá me ouvindo bem? Quem chegou tá ouvindo bem? Acena pra mim, por favor, se estiver escutando legal. O som tá bom, a música tá muito alta. Boa noite para quem tá chegando. Estão me ouvindo bem? Eu não tô conseguindo ver. Olá! Para quem tá chegando, uhul! E aí, Caio? Quem tá chegando, boa noite. Vou dar mais uns 2 minutinhos pro pessoal entrar, mas quem quiser aí comentando, fazendo perguntas. Boa noite. Vindo bem, obrigada aí, Caio, pelo retorno. Dá 2 minutinhos pro pessoal chegar, tudo bem por aí? Me mandem de onde vocês estão falando, cidade, estado. Adriel, Márcia, Adrínio. Boa noite. Se vocês puderem me mandando aí, cidade, estado, quem tá por aí. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos só pra esperar o pessoal chegar, tá? A música tá boa. Ceará, uhul! Que delícia, hein? Sobral. Tem um pessoal de São Paulo. Temos um pessoal aí de Arujá. Sobral, Ceará. Boa noite para quem tá chegando. Me avisem como tá o som, se tá tudo bem. Araxá. Que legal, hein? Pessoal chegando. Podemos começar, são 8h04, vamos esperar até 8h05. Minas Gerais. Apoio da família aí, meu pai chegou também. Assunto da live de hoje, quem tá acompanhando nas redes sociais. Ah, gente, ó, eu vou esperar um pouquinho. A setinha aqui embaixo, não sei se eu tô apontando pro lado certo, tá? Se o vídeo tá espelhado. Mas compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Eu tô do lado certo? Tá, clica aqui na flechinha, compartilhem com mais pessoas. O assunto de hoje é super legal, sobre autorresponsabilidade. Se você entenda um pouquinho os resultados que você ainda não conseguiu atingir até agora. Se você clicar aqui nos 3 pontinhos do comentário, você também consegue compartilhar no grupo do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, clicando nas reticências, né, nos 3 pontinhos aqui do comentário. Então chama mais gente para essa live, vai ser bacana, não é uma live longa, tá? É um assunto rápido, porém muito importante. Então chamem o máximo de pessoas que vocês puderem para participar aqui com a gente, tá? Ou aqui na flechinha, ou aqui nos 3 pontinhos, e aí vocês conseguem encaminhar para o WhatsApp de vocês e tal. Chamem o máximo de pessoas possíveis, tá, gente? Vamos começar essa live transbordando informação, hein? São 8h05. Estão me ouvindo bem? O Adriel acabou de comentar que o som tá ótimo. A Márcia também. O Alberto da capital de São Paulo.
mais precisamente aqui do lado. Fabiano, boa noite, Fabiano. A gente já vai começar, tá? Eu tô dando mais um minutinho só para o pessoal compartilhar e trazer mais gente, que aí a gente já começa, engrena de uma vez no assunto. E aí o pessoal que for chegando, lógico, a gente vai atualizando, mas se vocês puderem compartilhar o máximo de pessoas possíveis, tá? Eu já vou pausando a música. Boa noite aí para quem tá chegando. Quem chegou agora, se puder colocar aqui, cidade, estado, de onde está falando, tá? E contem pra mim também se essa é a segunda live de vocês, essa é a nossa segunda live dessa sequência de 8 lives que a gente vai ter, até o nosso intensivão, que eu vou divulgar pra vocês no final. A primeira live foi sobre burnout, essa segunda live agora é sobre autorresponsabilidade. Quem tá na segunda live, coloca pra mim o número 2 aqui no chat, pra eu saber quem é que tá vindo pela segunda vez. E quem é a primeira vez aqui, coloca o número 1. E a cidade de onde vocês estão. Mas vamos começar. O assunto de hoje é um assunto, né, que o próprio nome já diz, é bastante sério, né, um assunto de autorresponsabilidade. Aqui, ó, Ana Rita, segunda live, a Mara, segunda live, primeira live sobre burnout, agora a gente tá nessa live sobre autorresponsabilidade. Obrigado aí pelo pessoal que tá vindo pela segunda vez. E quem tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que goste do conteúdo, que divulgue o perfil, tá? Conto com a contribuição de vocês para divulgar o que eu gostaria de contribuir aqui usando as redes sociais, tá? A live de hoje, né, vou repetir, é um assunto, o próprio nome diz, né, autorresponsabilidade é algo bastante sério e que a gente está vivendo uma sociedade que talvez desconheça um pouquinho o poder desse conhecimento, né? Então, a gente cresce, né? A gente vem de uma sociedade que até durante muitos anos prega, né? Que pessoas de sucesso são pessoas que têm sorte. Né? Eu ouvi muito aquele termo, a pessoa tem estrela, né? Ela tem sucesso porque ela tem estrela, porque ela tem sorte. E aí a gente vive longos e longos anos da nossa vida esperando se essa sorte vai bater na nossa porta, né? Se essa estrelinha vai brilhar pra gente e se a gente vai ser o escolhido. Tudo bem aí? Caiu pra mim? Tá tudo bem pra vocês? Deu um reconectando aqui pra mim, mas se tiver tudo bem e vocês puderem só dar um ok, tá? Ou curtir o vídeo, eu já sei que tá tudo bem. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ah, legal. Obrigada, Ana. Então tá, vamos continuar. Então a gente vem dessa sociedade que começa com... que a gente é criado, né? A gente vem aí ouvindo dos nossos pais essa questão da sorte, que tem sucesso quem tem sorte, quem brilhou a estrelinha. E aí a gente traz essa carga, nessa torcida de será que nós seremos os escolhidos para ter essa sorte, né? Depois que a gente começa a estudar e a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter um ensinamento de que o sucesso depende da quantidade de esforço que a gente faz, do quanto de tempo a gente se dedica para o nosso trabalho, o nosso bem mais valioso, né? Quanto mais a gente se empenha, quanto mais noites trabalhadas, quanto mais finais de semana trabalhados, maior a nossa chance de sucesso. E aí, em ambas as situações, né, tanto a situação da sorte quanto a situação do reconhecimento pelo esforço, a gente está esperando alguma coisa fora da gente trazer o nosso sucesso, que é ou a sorte ou o reconhecimento de alguém. Então, com esse conhecimento, né, acho que quem assistiu minha outra live sobre o burnout, entendendo um pouco que o nosso sucesso depende do tanto de tempo e esforço que a gente se dedica, a gente acaba sofrendo, às vezes, algum tipo de estresse no trabalho, um esgotamento profissional, o famoso burnout que eu falei na live passada. O que é o burnout, né? É o esgotamento profissional, é você ultrapassar o seu limite emocional e físico pelo seu trabalho, pela quantidade de responsabilidade. E aí chega um momento que o seu organismo não responde mais, tá? Quem quiser assistir essa live, ela tá lá no meu canal do YouTube, é Joyce Buzes Coach, como aqui no meu nome no Instagram. Essa live tá salva no YouTube, tá? E eu falo muito isso do burnout.
Quais são os sintomas? Eu conto um pouquinho da minha história e por que eu cheguei nesse burnout, quais são os sintomas e quais os conhecimentos que eu tenho hoje através do estudo do coach que se eu soubesse naquela época, eu poderia ter evitado. Então, nessa busca por esse sucesso, por esse reconhecimento, eu caí nessa questão do burnout, que é o excesso, né? O excesso de esforço e o excesso de tempo dedicado ao trabalho. O burnout me tirou um pouco do mundo profissional, né? Então eu acabei me desligando da indústria e fui tentar estudar o que aquelas pessoas no meu trabalho, né? Eu vi aquelas pessoas que tinham grandes remunerações, grandes cargos e que talvez nem se esforçassem tanto assim, né? Não digo esforço, né? Digo esforço braçal, esforço de tempo, e elas tinham grandes salários e grandes resultados. E aí eu fui investigar e tentar entender o que essas pessoas mais bem remuneradas do mercado, que características elas têm, que conhecimentos, competências e habilidades elas têm. E uma das mais importantes habilidades, né, competências que eles têm é a autorresponsabilidade. E se hoje alguém me desse a possibilidade de dizer, Joyce, qual é o único ensinamento você tem condição de dar um único ensinamento para os seus filhos, qual ensinamento seria? E o ensinamento que eu escolheria é a autorresponsabilidade. E por que, né, a autorresponsabilidade? Porque a autorresponsabilidade, ela desenvolve outras virtudes, né? O protagonismo, o aprendizado, empatia, foco, disciplina, reciprocidade, honestidade e liberdade. Algumas, tá? Algumas das virtudes que a autorresponsabilidade consequentemente leva no pacote quando você desenvolve a autorresponsabilidade. E muitas pessoas, né, acho que faltou falar um pouquinho disso, se confundem qual que é a diferença entre responsabilidade e autorresponsabilidade. E o que é responsabilidade? Responsabilidade é você cumprir com as obrigações que lhe cabem, tá? E autorresponsabilidade é você trazer para si a responsabilidade pelas ações que lhe cabem. Ah, ficou muito teórico, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que você sofre um acidente de trânsito. E você não entende ser o culpado desse acidente, você vai para um juiz, né? E o juiz define, para o júri, né? E o juiz define que você tem que arcar com o custo desse acidente. Então, você, como uma pessoa responsável, vai arcar com esse custo, que é o custo desse acidente, né? O custo que deu para outra pessoa. E o que é ser autorresponsável? É você assumir a responsabilidade por esse acidente. Eu entendi que a responsabilidade é minha, então eu arco com isso. Eu não preciso que alguém me dê, né, essa responsabilidade. Eu vi que o Caio mandou, mas Jó, você tem alguma dúvida, Caio? Tá aberta a caixinha, fica à vontade de perguntar, a gente pausa e vai tirando as dúvidas, tá? Posso continuar? Vou continuando, Caio, aí você pode digitar o que você quiser, que a gente pausa, tá? Para tirar essa dúvida. Quando eu voltei para falar das virtudes, que são um pacotinho que vem junto com a autorresponsabilidade, a virtude mais importante para mim de todas que vem nesse pacote autorresponsabilidade é a liberdade. Por que a liberdade? Desculpa. Porque quando você entende que tudo que acontece é uma responsabilidade sua, que tudo que você faz é uma responsabilidade sua, você também entende que a qualquer momento você pode mudar o que você faz para você mudar os resultados que você está tendo. Então, você tem essa liberdade de escolha, de testar e mudar aquilo que você está fazendo se você quer ter resultados diferentes, tá? Então, eu acho que a liberdade é uma das virtudes mais significativas no pacote da autorresponsabilidade. O Paulo Vieira é um coach muito famoso, é um dos meus mentores e ele é um grande estudioso da autorresponsabilidade e ele desenhou, né, 6 leis da autorresponsabilidade e eu vou trazer elas um pouquinho aqui para vocês, tá? A primeira delas é, se é para criticar, cale-se. O que ele diz, né, nessa lei?
que a crítica, por mais que você considere uma crítica construtiva, ela nunca é boa, porque a palavra crítica já gera um sentimento de que vem algo ruim, de que você fez algo errado. Então, se é para você criticar, cale-se, não é necessário. Que esquece esse conceito de crítica construtiva, tá? Entrou no conceito de crítica, nunca é bem-vindo e pode ter certeza que não vai somar na outra pessoa. E se a segunda lei, né, segundo Paulo Vieira, a segunda lei se é para reclamar, dê sugestões. Então, às vezes a gente senta, né, assiste alguma situação, a gente reclama, mas a gente não tá disposto a dar uma sugestão melhor. Então, só reclame daquilo que você pode fazer melhor ou contribuir com uma sugestão. O simples fato de reclamar por reclamar não é uma atitude de pessoas autorresponsáveis, tá? Terceira lei, segundo Paulo Vieira, se é para buscar culpados, busque soluções. A gente vive uma sociedade, né, que tá sempre querendo achar culpados para todos os problemas que acontecem. A gente tá sempre querendo achar o famoso bode expiatório, né? A gente passa a não trazer a responsabilidade pra gente. A gente não tem essa ideia de que o grande poder da autorresponsabilidade é entender o que a gente precisa aprender com aquele acontecimento, tá? Que tá rodeando a gente, né? Uma sequência de acontecimentos, uma sequência de problemas tem algo a nos ensinar. Então, não busque culpados, busque soluções, ou busque respostas, ou busque aprendizado, tá? A quarta lei, conforme o Paulo Vieira, se é para se fazer de vítima, faça de vencedor, tá? Que aí gira dentro do mesmo conceito. Se eu entender que tudo que acontece comigo é porque eu sou um coitadinho, ou porque eu sou uma vítima, ou porque eu sou um azarado, eu vou viver um ciclo de ficar sempre esperando que alguma coisa dê certo. Então, seja o vencedor, assuma o protagonismo da situação, entenda o melhor que você pode tirar daquilo e bola pra frente, próximo passo. A quinta lei se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Todo mundo erra, tá? Eu não conheço ninguém, né? Eu gosto muito daquele ditado, quem tem teto de vidro não joga pedra no telhado dos outros, né? Porque todo mundo erra e eu não posso julgar uma outra pessoa pelo erro, porque eu também erro. Então, em vez de eu ficar justificando os erros, eu preciso aprender com aquilo e o que eu vou fazer para aquele erro não se repetir. Essa é uma atitude de pessoas autorresponsáveis, tá? E a sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes e comportamentos. Então, não taxe as pessoas, né? Todos nós estamos aqui por um processo evolutivo. Então, as pessoas erram, né? As pessoas falham. Então, não taxe as pessoas pelas suas atitudes. Se você quer julgar algo, julgue um comportamento e não julgue a pessoa por aquele comportamento, tá? Às vezes a gente taxa um X na testa da pessoa por uma atitude que ela teve. Uma atitude não define quem ela é. Todos nós estamos num processo evolutivo, acertando e errando o tempo todo, buscando ser melhor, tá? Então, essas são as 6 leis da autorresponsabilidade, segundo o Paulo Vieira, que é um grande estudioso desse assunto, tá? Até indico, ele tem um livro muito legal que é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro pequeno, mas um livro enriquecedor, tá? Eu indico ele para quem queira se aprofundar no assunto. E eu também, tá? Sou escritora, eu tenho o livro Auto-Coaching em 10 Sessões, O Poder da Autorresponsabilidade, onde eu também trago o meu ponto de vista e as minhas experiências baseadas nesse ensinamento, tá? E vamos falar um pouquinho da autorresponsabilidade e do mundo corporativo. O que acontece, né? A gente tem uma tendência, né? Eu venho estudando aí uma tendência de mercado já há uns anos, há uns 3 ou 4 anos, onde fala-se muito da indústria 4.0, né? Não sei se vocês já estão ouvindo falar sobre isso, se não estão, comecem a pesquisar um pouquinho. Então tá falando da indústria 4.0, profissional 4.0, gestor 4.0. E o que diz essa nova tendência de mercado, né? Fala cada vez mais de profissionais autorresponsáveis, profissionais com inteligência emocional, profissionais com inteligência tecnológica e profissionais que menos vendem seu tempo, mais contribuem com resultados, tá? Então, se você tá finalizando, né? Cada dia mais a gente tá chegando
no fim da questão do horário, da gente vender o nosso tempo para as empresas e ser pago pelo tempo. Nós vamos ser pagos por resultados e isso está muito perto de acontecer. E o que a autorresponsabilidade contribui com isso? A condição de você se autogerir. Agora, principalmente, né, talvez isso demoraria uns 10 anos ou mais, esse processo migratório, mas com a pandemia aconteceu uma aceleração aí do uso da tecnologia para o trabalho e as pessoas passaram a trabalhar em casa, né? O home office virou algo super comum. E com agora a vacinação, algumas pessoas estão voltando, outras não, vão manter o home office, vão incorporar o trabalho híbrido. E aonde a autorresponsabilidade entra? A gente não vai ter mais aquele gestor acompanhando o nosso trabalho. Se a gente está nas redes sociais, se a gente está enrolando no cafezinho, no banheiro, a nova gestão exige resultados. Então, quem é que vai ter que ser o seu gestor? Você mesmo. Você vai ter que ser autorresponsável, porque você vai precisar se autogerir. Você vai ter que saber que as suas entregas e quanto de tempo você vai dedicar. Você não vai ter mais ninguém ali acompanhando se você está online ou não. As suas entregas é o que vai contar. Então, eu até brinco, né? Falo que o termo vai mudar daqui a pouquinho de colaboradores para resultadores, porque a colaboração, né? O fato de estar no ambiente colaborando com o negócio vai estar cada vez menos. A gente vai ter que entregar resultado. A gente vai ser pago por resultado, reconhecido por resultado, tá? E o que gera, né, a falta de autorresponsabilidade? Eu não sei se vocês estão acompanhando, óbvio que sim, né? Todo mundo tá agora na rede social. E eu tô vendo um ódio, né? Aconteceu essas manifestações do dia 7 de setembro e isso incendiou uma relação de ódio na internet, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de família, de trabalho, ofensas em grupos de amigos por causa de política. Tem família se desfazendo, então eu tô vendo uma tendência do ódio, né? Das pessoas começarem a assumir extremos, né? E começarem a batalhar, a brigar, a se ofenderem por isso. E aonde entra a autorresponsabilidade, né? Eu entendo que as pessoas, elas precisam odiar as outras, por quê? Porque elas precisam culpar alguém pelas suas frustrações, tá? Isso que eu vou falar é um pouco pesado, acho que é bacana refletir sobre isso. Mas quando a gente não tá vendo coisas que a gente quer, quando a gente tá sofrendo crises e problemas, a gente tem uma tendência a arrumar culpados por aquilo que a gente tá vendo. E nós não vamos culpar pessoas que a gente ama. Quem que a gente vai culpar? Pessoas que a gente odeia. Então existe uma cultura de odiar pessoas, né? Da gente gerar esse ódio para ter quem culpar. Então eu culpo meu chefe por eu não ter sido promovido, eu culpo o meu vizinho pelo barulho, eu culpo o meu colega do trabalho por ter tomado uma advertência ou por não ter entregado o resultado que precisava. E aí, quando você... Isso é bastante importante, tá, gente? Porque eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Nós que somos pai, mãe, tios e tias, a gente é modelado pelos nossos filhos. Então, quando você se pegar percebendo, por exemplo, o seu filho, você perguntou pro seu filho, filho, por que você não foi bem nessa prova? Ah, porque a minha professora não ensinou direito. Ah, porque a minha professora não corrigiu a prova direito. Ou por que você tomou uma advertência? Ah, porque o meu colega falou comigo. Por que você brigou com seu irmão? Porque o meu irmão fez isso? Ele tá modelando talvez algo que você esteja fazendo, tá, gente? Que é culpar alguém por um problema nosso. Crianças modelam os pais o tempo todo. Então vamos estar atentos se a gente não tá trazendo isso para dentro da nossa casa. De culpar alguém, ou culpar nosso chefe, ou chegar culpando o vizinho, ou chegar culpando o trânsito, ou culpando a chuva, ou o governo, ou o que quer que seja, porque os nossos filhos modelam isso da gente. E aí, quando vocês perceberem os seus filhos começando a tirar a culpa de si e jogando no outro, em algum lugar eles estão modelando isso. Então, é bacana ficar esperto se a gente não tá ensinando já para os nossos filhos essa tendência à culpa e futuramente essa tendência ao ódio. Porque o ódio é uma culpa que estamos jogando em alguém. É alguém que a gente precisa culpar por alguma coisa, tá? Bacana, Joyce. Como então, a partir de agora, eu me torno uma pessoa autorresponsável?
a primeira coisa, né, que a gente aprende quando a gente estuda, né, e quando a gente começa a praticar o poder da autorresponsabilidade é qualquer situação que você estiver, qualquer problema que você estiver passando no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, no relacionamento com alguém da sua família, é o que eu preciso aprender com esse acontecimento? Essa é a pergunta-chave da autorresponsabilidade. É entender que tudo que te acontece tá te trazendo um aprendizado. Quanto antes você aprender com esse problema e agradecer esse problema pelo aprendizado que ele trouxe, primeiro você se livra dele, tá? Então, se o problema está persistindo na sua vida, significa que você não está tirando a lição necessária desse problema. Então, primeira atitude das pessoas autorresponsáveis é acontecer qualquer coisa na minha vida, qual aprendizado eu preciso tirar dessa situação. E o quanto antes você tirar esse aprendizado, e o quanto antes você entender que aquilo de alguma forma chegou até você para que você tire algum aprendizado, mais rápido esse problema sai da sua vida, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Trabalho numa empresa e o meu colega foi promovido. Por que eu não fui promovido? Porque ele e não eu. Seria a culpa do meu chefe? Seria a culpa dos recursos humanos que não fez a minha avaliação correta? Seria a culpa do meu colega que levou um problema para frente errado? Não. A pergunta de uma pessoa autorresponsável que não tem uma promoção prometida ou que não consegue uma promoção que tanto almeja é o que está faltando eu desenvolver para eu atingir os resultados que a empresa está esperando e então eu ser promovido. Ou pessoas autorresponsáveis também têm muito clareza do que elas fazem. Então, por que se você não está conseguindo essa resposta sozinha, procura o seu superior imediato e vai entender falar o presidente da empresa, ou vou dar o nome de fulano, o que é importante para a empresa nesse momento? O que eu preciso fazer para conseguir essa promoção almejada, para conseguir que a empresa me cresça, eu tenha um salário maior? Entenda o que está faltando em você para a empresa não te dar o reconhecimento que você está tendo. Enquanto você continuar culpando as outras pessoas, o máximo que vai acontecer com você é a frustração e só. Você não vai ter ganho nenhum com isso. Quando você entender que você precisa desenvolver algo que você não tenha, uma competência, uma habilidade, e que se você talvez não conseguir reconhecer o que é isso sozinha, saiba ter clareza e se comunicar com quem está acima de você e entender o que está faltando, tá? Então tá. Quais as atitudes, tá? Eu vou listar algumas atitudes de pessoas autorresponsáveis e falar um pouquinho sobre todas elas. Pessoas autorresponsáveis estudam, tá? Pessoas autorresponsáveis, elas desenvolvem competências, habilidades, capacidades o tempo todo, tá? Elas se autoanalisam, elas procuram entender aonde elas estão falhando, elas enxergam os feedbacks como necessários para elas evoluírem, tá? Então, elas estão sempre estudando. Então, eu entendo que eu tenho uma falha, faço uma imersão naquele estudo, me desenvolvo, me autoavalio, me autocritico, até eu adquirir aquela competência. E aí, adquirida aquela competência, colocada em prática aquela competência, eu faço essa reavaliação. E agora, o que está faltando para eu melhorar? E eu entro nesse ciclo de aprendizado o tempo todo. Uma outra atitude de pessoas autorresponsáveis, elas não se perguntam como eu resolvo isso ou como eu aprendo. Elas perguntam quem irá me ensinar, com quem eu vou aprender, tá? Pessoas autorresponsáveis, elas buscam... E o quem, tá? A gente não tá falando de somente mentores. Estamos falando de mentores, livros, cursos, coaches, uma infinidade de conhecimentos. Mas quem irá me ajudar a desenvolver essa habilidade ou esse problema que eu estou tendo, tá? Então, sempre a carga de que quando você se pergunta quem irá me ajudar, ao invés de como eu vou fazer, aquilo se torna muito mais leve e prazeroso, porque você tem uma esperança de que existem pessoas com conhecimento maior que o seu para poder te ajudar naquele determinado assunto, tá? Segunda coisa que pessoas autorresponsáveis fazem, elas poupam, tá? Pessoas autorresponsáveis, elas já entendem
que elas não querem depender de ninguém no futuro, seja de uma aposentadoria, seja de um seguro, de uma previdência. Pessoas autorresponsáveis, elas já querem estar preparadas para o seu futuro. Então, são pessoas que poupam, que querem ter uma independência financeira, que buscam conforto, qualidade de vida para si, para sua família. Então, elas não são, né, pelo próprio nome diz, elas não são irresponsáveis com as suas finanças, tá? Então, essa é mais uma atitude. Uma terceira atitude é que pessoas autorresponsáveis, elas se relacionam muito bem com outras pessoas. Sabe aquelas frases, né, que você vê muito na rede social, que a gente brinca que é frase de para-choque de caminhão, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive, ou me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, da Bíblia. Tenho certeza que elas foram escritas, né, ou criadas por pessoas autorresponsáveis, porque a pessoa autorresponsável, ela entende que ela tem que ter ao redor dela pessoas que a desafiem a aprender o tempo todo, pessoas melhores que ela, pessoas que tenham qualidades para contribuir. Então, ela sempre seleciona muito bem as pessoas e os ambientes do qual ela convive, tá? Eu não vou ser uma pessoa de sucesso se eu conviver com pessoas com um padrão de vitimismo, tá? Eu vi um dia desses na internet de risada que diz assim: ande com 5 empresários e se torne o sexto. Ande com 5 milionários e se torne o sexto. E ande com 5 idiotas e se torne o sexto. E é exatamente isso, tá? Pessoas autorresponsáveis, elas escolhem o ambiente e as pessoas que elas vão conviver, tá? E a quarta atitude são pessoas que doam, tá? São pessoas que contribuem, são pessoas que fazem trabalhos voluntários, porque elas entendem que qualquer problema social, qualquer problema na humanidade, elas fazem parte daquele problema, elas fazem parte daquela situação, então elas precisam fazer a parte delas. Então elas não estão lá esperando um poder maior resolver o problema, elas não passam na rua e se deparam com um mendigo e pensam: olha, o governo não cuida dessas pessoas. Não, elas entendem que os problemas da sociedade existem para evoluir a sociedade como um todo e o que elas vão contribuir e fazer para ter uma sociedade melhor. Então, essas são as atitudes das pessoas autorresponsáveis. Elas estudam, elas poupam, elas se relacionam muito bem e elas contribuem, tá, com a sociedade o tempo todo. Bom, gente, eu acho que eu procurei ser o mais rápida e breve possível. É um assunto bastante importante, mas é um assunto bem objetivo, tá? E agora eu queria um pouquinho da contribuição de vocês. Eu acho que é um momento importante. Eu tô esperando o Caio mandar. O Caio chegou a mandar o que ele queria? Ele mandou um mais jóia, eu tô aqui esperando o que ele tinha para dizer. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Se foi possível tirar alguns insights dessa live, alguma contribuição, alguma ideia que vocês podem trazer, alguma dúvida, alguma situação. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também no YouTube, então eu acho legal você encaminhar para aquela pessoa que vive vítima de tudo, né? Que tá sempre reclamando, sempre culpando alguém pelos seus problemas. Eu acho que é importante ela... Não tô dizendo que essa live talvez transforme, mas você já começa a plantar a sementinha de reflexão nesse assunto em algumas pessoas, tá? Que a autorresponsabilidade é realmente algo transformador, tá? Você sair do papel, né, de passageiro e você passar a ser o piloto do seu próprio avião, tá? Eu queria saber, alguém tem algum comentário, alguma contribuição? Tô aqui à disposição. Enquanto o pessoal elabora algumas perguntas, né? Eu vou convidar vocês nos dias 6, 7, 8 e 11 de outubro. A gente vai fazer um intensivão, o intensivão High Performance, que vão ser 4 aulas pesadas, 4 aulas, como que a gente fala? 4 aulas hard, nível hard, sobre o segredo das pessoas mais bem remuneradas do mercado, tá? Eu venho aí, né, desde que eu me desliguei um pouquinho da indústria, eu venho estudando pessoas e venho estudando aquelas pessoas, principalmente,
que eu convivi nos meus 16 anos de indústria, aquelas pessoas que tinham os maiores cargos, as maiores remunerações e a maior visibilidade dentro das empresas que eu trabalhei. E aí eu fui estudar minuciosamente essas pessoas, né? Comportamento humano, fui conhecer muitas ferramentas e aí consegui chegar a um denominador comum do grande segredo das pessoas mais bem remuneradas do mercado. E aí estou convidando vocês para os dias 6, 7, 8 e 11 de outubro. Nós vamos fazer 4 aulas poderosas sobre o segredo dessas pessoas, tá? Conto com vocês lá. Vão ser 4 aulas importantíssimas, vão ser uma aula de quebras de conceitos. Falo por conta própria, é transformador de tudo que eu acreditei a minha vida inteira, de tudo que eu preguei como habilidades, né, como virtudes e valores para ser um bom profissional. Então é uma quebra de paradigma. Conto muito com vocês e você que é empreendedor, traga a sua equipe, vai ser transformador, tá? Para os resultados da sua empresa. Traga o máximo de pessoas que você puder, a gente vai trazer muito conhecimento, a gente vai trazer muita informação, muita ferramenta para transformar a visão das pessoas que estão no mercado profissional, tá? Que querem entender o que fazem, como pensam, como vivem os mitos, né? As pessoas mais bem remuneradas do mercado nos dias 6, 7, 8 e 11 de outubro. A live do burnout também, que a gente fez há 15 dias atrás, está no YouTube. Os meus filhos acabaram de divulgar aqui o YouTube, o meu YouTube, tá? Não sei se vocês já conhecem, você que é a primeira vez por aqui, ou que tá me acompanhando nas redes sociais, eu tenho um canal. De segunda a sexta eu solto o Café com a Coach, que são séries de alguns vídeos, onde todos os dias eu contribuo com uma vivência que eu tive no meu mundo profissional, ou algum ensinamento que eu pratiquei e eu vi grandes resultados, e eu trago diariamente conteúdo. Então, se você já me segue, né, provavelmente se você tá acompanhando a live, você já me segue, mas eu peço, compartilhe o meu perfil de segunda a sexta-feira, no período da manhã, eu solto o Café com a Coach. A gente já teve 21 episódios do Café com a Coach. Os 21 episódios estão no Instagram, estão nos destaques dos stories e também estão todos no canal do YouTube. Tá sendo um sucesso. Eu tô sendo super elogiada pelo Café com a Coach, tô super feliz. Olha lá, adoro o Café com a Coach. É um momento muito legal, tá? Que é todos os dias. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quais as principais características de uma pessoa autorresponsável que você acha mais importante para um profissional? As características, então, a pessoa autorresponsável no mercado profissional, a característica principal dessa pessoa que mais traz resultados para ela e para a empresa como um todo, é ela ser um cientista de si próprio, né? Eu falo muito isso nos cafés com a coach, né? Seja um cientista de você mesmo. Tenha o poder de avaliar o seu desempenho e de se autodesenvolver o tempo todo. O profissional que se autodesenvolve, que está o tempo todo se avaliando, se criticando, pensando como poderia ter feito, aprendendo com seus próprios erros, tentando gerar mais resultados, aprendendo cada vez mais, se relacionando com pessoas com performance melhor que as dela, são pessoas que se autodesenvolvem o tempo todo. Essa é a maior característica de uma pessoa autorresponsável. Entender que todo o conhecimento que ela precisa é de dentro para fora. Você não tem que ficar esperando alguém trazer um feedback, alguém trazer um problema. Mas quando eles vierem, entenda daquilo que você escutou, o que realmente é importante, o que você precisa desenvolver. Então, se hoje eu voltasse para o mercado, a primeira característica que eu incorporaria no meu dia a dia é o meu autodesenvolvimento, minha autoavaliação. Como eu poderia, de tudo que eu estaria fazendo, como eu poderia fazer melhor de uma próxima vez? Quem poderia me ajudar? Tem algumas empresas que já estão fazendo um trabalho, eu sei disso porque eu tenho alguns coaches me procurando e tô achando fantástico esse trabalho que algumas empresas estão fazendo, que é
eles pegam alguns profissionais X e essa pessoa tem que escolher 5 mentores dentro da sua própria empresa. Então eu olho para mim e avalio os 5 pontos fracos, né? Os 5 pontos a serem melhorados. Não vamos falar como pontos fracos. Então eu avalio 5 pontos a serem melhorados e eu vou escolher 5 mentores dentro da empresa que eu trabalho. Então eu vou te dar um exemplo. O ponto que eu acho que eu preciso trabalhar é a autoconfiança. Então, eu vou olhar para a pessoa que eu considero mais autoconfiante dentro da organização e vou sentar com ela e falar: pessoa, o que você faz para ter essa autoconfiança? No que você acredita? O que você pratica? O que você estuda? Tá? Aí eu tenho um segundo ponto a ser trabalhado, que é a autocrítica. Então, eu pego uma pessoa que eu considero uma pessoa que consegue trabalhar os seus pontos com uma facilidade, ou uma pessoa que não se pune tanto, e eu sento com essa pessoa e falo: pessoa, qual é a melhor, o que você faz de melhor para não ter esse processo, não sofrer tanto com a sua autocrítica? E aí eu também quero trabalhar os meus medos. Então eu vejo aquela pessoa que eu considero a pessoa mais corajosa no meu ponto de vista, e aí eu sento com essa pessoa e falo: pessoa, me ensine a ser corajosa. Algumas empresas, tá? Empresas que investem em processos de coach estão fazendo esse trabalho. Os coaches, né? A minha equipe já faz esse tipo de trabalho. Você vai identificar 5 pontos a serem trabalhados e você vai buscar 5 mentores para trabalhar esse ponto que você quer desenvolver. Isso é muito legal. Então, essas são características que você profissional que hoje talvez ainda não tenha condições, ou o perfil de empresa que você trabalha não investe em processo de coach, ou mentoria, ou consultoria, faça isso por si. Avalie quais são aqueles pontos que você acredita que precisam ser melhorados e trabalhados. Busque referências nesse assunto, pessoas que você considera referência nesses pontos que você acha que você precisa trabalhar, e peça ajuda para elas. E aí, juntos, vocês vão ter uma troca de experiência muito bacana. Essa pessoa vai te dar dicas e vice-versa, e você já vai conseguir trabalhar alguns pontos. Isso é um poder na autorresponsabilidade, é você reconhecer o que você precisa trabalhar e você também reconhecer essa qualidade nas pessoas, tá? E saber pedir ajuda para elas. Tem mais perguntas? O Gladson, que está na live, é coach também. Ah, legal, temos coaches aqui, tá vendo? Que legal. Muito, Mara, muito fantástico as empresas que fazem isso. Eu tenho coaches, né, já me procurando. Às vezes as pessoas, elas têm algum ponto fraco e falam: olha, a empresa que eu trabalho não tem eu não vejo ninguém com essa competência desenvolvida, é preciso de ajuda. E aí, às vezes me procura e a gente investe ali 2, 3 horas para falar dessa competência. E aí eu trago pontualmente as melhores ferramentas que eu conheço, os melhores aprendizados que eu tenho naquele determinado assunto, e a gente trata especificamente aquele assunto. E tô achando fantástico as empresas que estão aderindo a esse processo, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Cadê o Caio? Que queria falar alguma coisa que ele não estava concordando. Caio, estou te esperando. Mais alguma dúvida, contribuição? Alguém tá com alguma coisa, até mesmo um pouquinho de burnout, querendo saber um pouquinho mais sobre o intensivão da alta performance que a gente vai fazer nos dias 6, 7, 8 e 11 de outubro? Horário do intensivão a gente ainda tá a definir, tá? Eu vou soltar uma pesquisa no Instagram, porque a ideia é trazer para esse aulão profissionais que estão no mercado, né? Então, às vezes, a gente precisa entender um pouquinho qual que é o melhor horário para essas pessoas participarem. A gente acredita que vai durar em torno de 1h30, 2 horas por dia, mas vai ser... A gente tá elaborando algo, assim, revolucionário, transformador, tá? Se preparem aí para virar o mundo de ponta cabeça, porque esses segredos aí que a gente conseguiu desvendar e que a gente estudou e que a gente testou e que a gente foi para campo falar com essas pessoas, e muitas vezes essas pessoas já têm essas habilidades e nem sabem, e elas falam: faz total sentido, é isso mesmo. A gente foi aí para prova de fogo
E chegamos nesse grande segredo e conto aí com todos vocês que querem saber o segredo das pessoas mais bem remuneradas do mercado nesses 4 dias de intensivão. Então, eu vou divulgar nas redes sociais, tá? Assim que a gente tiver com o horário fechado. Mas já fiquem sabendo aí que vão ser 4 dias power, tá? 4 dias pra uma guinada aí de 180 graus na nossas crenças de trabalho, crenças de sucesso, tá? E aí vamos ter exemplos lá fenomenais. Nós vamos falar de Flávio Augusto, nós vamos falar de Jeff, como é que é o sobrenome dele? Jeff Walker, como é que pronuncia? Walker. É que eu falo Walker, mas é Jeff Walker. E vamos trazer, assim, cases Bill Gates. Nós vamos provar por A mais B que esse segredo é real, é muito verdadeiro. Então eu conto com vocês nesses 4 dias. Gente, acho que é isso, né? Acho que não temos mais dúvidas. Acho que devem estar agora as cabeças borbulhantes, como a minha. Eu vou manter essa live salva aqui no Instagram. Vou jogar no canal do YouTube. O canal do YouTube é fresquinho, tá, gente? Acho que fazem o quê? Nem 10 dias que tá no ar. Então, conto ali com vocês para se inscrever e divulgar no canal. Deixa no story. Vou colocar nos stories para vocês o link do canal do YouTube. E aí, conto com vocês para divulgar o Café com a Coach, tá? O Café com a Coach a gente já tá... Amanhã é o Café com a Coach número 22. E aí, já tem bastante conteúdo para quem quiser acompanhar. O Café com a Coach, só retomando, são vídeos diários que eu solto no meu feed, onde eu trago coisas que aconteceram na minha vida profissional durante meus 16 anos de experiência e aprendizados que eu tive, vivências, coisas que eu converso com a minha família e acontecimentos. Às vezes eu vou numa festa de família e volto com um insight e já vamos pro Café com a Coach, e aí todo dia tem um assunto novo pra gente tomar um cafezinho juntos. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Tô vendo, tem alguma coisa? Não, aí eu não tá mais. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Conto com vocês. Quarta-feira que vem tem live também, com um assunto ainda a definir, tá? Mas a gente vai fazer aí um processo de 8 lives antes desse intensivão. Todas gratuitas. Ah, tá. Se alguém quiser saber também as 4 aulas do segredo das pessoas mais bem remuneradas, 100% online gratuito. Essas aulas vão acontecer também no YouTube, tá? Então eu conto aí com a divulgação de vocês. Traga o máximo de pessoas possíveis, porque a gente vai chacoalhar essas caixinhas aí, tá bom? Obrigada, boa noite a todo mundo. E é isso aí, gente. Continuem acompanhando o canal e eu vejo vocês no Café com a Coach de amanhã. Obrigada e boa noite. Fiz um efeito doido aqui.